Você já se perguntou o que acontece quando os fabricantes de automóveis decidem que um Mercedes Classe S não é luxuoso o suficiente? Imagine se existissem veículos tão exagerados em seu esplendor e tão intransigentemente sofisticados em sua tecnologia que até mesmo o carro-chefe da classe de luxo alemã parecesse uma versão simples e básica de um Honda Civic. Não estamos falando de supercarros estritamente de edição limitada, mas sim de modelos de produção que estivessem realmente no mercado e pudessem ser adquiridos por compradores comuns, pelo menos se fossem um cheque do petróleo, um bilionário da tecnologia ou um pequeno país disposto a investir uma parcela significativa de seu produto interno bruto em apenas um carro. Hoje, vamos dar uma olhada em 10 carros de luxo praticamente esquecidos que desafiaram até mesmo o Classe S pelo status de ícone do luxo. E acredite, quando chegarmos ao primeiro lugar, você entenderá por que algumas dessas obras-primas automotivas desapareceram mais rápido do que a fortuna de seus donos. Então, apertem os cintos de segurança e vamos mergulhar juntos neste mundo de excessos automotivos. E se você gosta de descobrir histórias tão extraordinárias do mundo automotivo, clique em curtir e inscreva-se para ainda mais fascínio automotivo. Décimo lugar, o Panther de Ville. Em 1974, o construtor britânico de carrocerias Robert Jankel decidiu que um Rolls-Royce estava longe de ser o auge do luxo. Então, ele criou o Panther de Ville, um veículo tão descaradamente extravagante que até a limusine de estado da rainha parecia quase humilde. Não era simplesmente um carro luxuoso, mas um monumento ambulante ao gosto excêntrico e ao artesanato. O de Ville foi meticulosamente construído à mão, usando métodos usados pela última vez na década de 1930. Cada exemplar levava cerca de 6 meses para ser construído. A carroceria era feita de painéis de alumínio moldados à mão, e o interior era revestido em couro de vacas que aparentemente tiveram uma vida melhor do que a de muitos humanos. O painel era feito de nogueira maciça, com medidores banhados a ouro. O cromado comum simplesmente não era apropriado ali. Sob o capô, havia um motor Jaguar V12 de 5,3 litros padrão. Como se não bastasse, Jankel instalou 2 motores V8, sim, 2, produzindo mais de 600 cavalos de potência. Com mais de 6 metros de comprimento e pesando o tamanho de um pequeno prédio, o de Ville tinha 6 rodas, pois um chassi normal não seria capaz de lidar com a massa de luxo. Só as portas pesavam quase 90 quilos e precisavam ser operadas eletricamente, já que quase ninguém conseguia abri-las manualmente. O preço na época girava em torno de $40 mil americanos, o equivalente a cerca de €500 mil hoje. Isso daria para comprar 5 Rolls-Royces ou um pequeno castelo. Apenas 60 foram produzidos, a maioria dos quais foi para famílias reais no Oriente Médio, onde desapareceram em garagens com ar-condicionado após apenas algumas viagens. O proprietário mais famoso foi provavelmente o Sultão de Brunei, que comprou 6 deles, um para cada dia da semana, exceto aos domingos, quando usava um helicóptero. O fim do Panther de Ville não se deu por falta de clientes, mas por uma questão de física simples. Era pesado demais, complicado demais e grande demais para um mundo com ruas e vagas de estacionamento normais. No entanto, por um breve momento na década de 1970, foi o epítome do excesso automotivo, e, sem dúvida, tornou o mundo um pouco mais emocionante. Nono lugar, Stutz Blackwell. O ano era 1971. Elvis ainda se apresentava, Nixon governava a Casa Branca, e uma marca de luxo americana muito extinta surgiu do nada para apresentar um carro tão deslumbrante que até um cassino de Las Vegas parecia discreto em comparação. O Stutz Blackwell não foi produzido em uma linha de montagem, foi construído na Itália pela carroceria Padani, com base no chassi de um Pontiac Grand Prix. Chamá-lo de Pontiac modificado, no entanto, seria como chamar a Capela Sistina de teto bem pintado. Isso era a encenação automotiva em sua forma mais exagerada. O design exalava uma autoconfiança que beirava a megalomania. Uma gigantesca grade cromada, como se tivesse sido roubada da década de 1930 e turbinada com uma dose generosa de esteroides, dominava a dianteira. Os faróis estavam escondidos atrás de capas elétricas, enquanto o pneu reserva ostentava orgulhosamente na parte externa da traseira. Moderação simplesmente não era um conceito ali. O verdadeiro espetáculo se desenrolava no interior. Sob a direção de Virgil Eisner Jr., todos os estoques de couro italiano, madeira nobre e acabamentos dourados foram literalmente esgotados. Os instrumentos eram revestidos em ouro 24 quilates, o carpete tão espesso que pequenos objetos, ou pessoas, podiam facilmente se perder nele.
Os bancos eram revestidos com o melhor couro de bezerro, e até o porta-malas era forrado com Vison, sim, exatamente onde você normalmente guarda suas compras. Cada um vinha com um conjunto personalizado de malas Gucci, porque bagagem padrão seria um insulto. O sistema de áudio tinha mais alto-falantes do que uma sala de concertos, e o ar-condicionado podia facilmente resfriar um apartamento inteiro. O preço na época era de cerca de 22 mil dólares americanos, o equivalente a cerca de 160 mil euros hoje. Em comparação, um Cadillac Eldorado custava cerca de 7 mil dólares. Mas Stutz não estava competindo com Cadillacs, mas com jatos particulares, e estava em pé de igualdade com eles. A lista de clientes refletia o excesso da década de 1970. Elvis Presley comprou o primeiro e depois mais 4. Muhammad Ali possuía um. Sammy Davis Jr. possuía 2, assim como grandes nomes como Dean Martin, Frank Sinatra e Evel Knievel. A empresa sobreviveu até 1995, produzindo variantes cada vez mais bizarras, incluindo um conversível que mais parecia um barco e um SUV que parecia ter sido projetado por Liberace. No total, apenas cerca de 600 Blackhawks foram construídos. Hoje, eles estão em museus ou como peças de exposição extravagantes nas calçadas de Dubai. De qualquer forma, eles continuam sendo um monumento perfeito para uma época em que simplesmente não existia demais. 8º lugar, Aston Martin Lagonda Series 2. William Towns era um gênio visionário ou completamente louco, provavelmente ambos. Em 1976, ele convenceu a Aston Martin a construir um sedã de luxo que parecia ter sido projetado por alienígenas, após ouvir apenas uma vaga descrição de carros em uma linha telefônica barulhenta. Este carro não estava apenas à frente de seu tempo, estava à frente de várias eras. O Lagonda foi o primeiro carro de produção do mundo com um painel totalmente digital. Numa época em que a maioria dos veículos ainda tinha odometros mecânicos, ele contava com displays de LED brilhantes que teriam parecido futuristas até mesmo em um cenário de Star Trek. O design exterior dividia opiniões. Imagine uma fatia de queijo. Imagine então que esse queijo custasse 25 mil dólares americanos, abrigasse um motor V8 de 5,3 litros e fosse capaz de atingir 233 km por hora. O Lagonda era mais baixo que uma Ferrari, mas mais longo que um Rolls-Royce. Entrar exigia a agilidade de um instrutor de yoga, e sair frequentemente exigia assistência externa. Por dentro, porém, entrava-se em um mundo saído diretamente da ficção científica. A cabine lembrava um centro de controle da NASA, os interruptores convencionais foram substituídos por superfícies de sensores sensíveis ao toque e os displays funcionavam em tubos de raios catódicos, como pequenas televisões. Em teoria, era um vislumbre do futuro, mas, na prática, muitas vezes era um pesadelo. A eletrônica era tão complexa que a Aston Martin precisou contratar especialistas da indústria aeronáutica para construí-la. Sua confiabilidade era lendária. Um proprietário brincou que o painel funcionava por exatos 15 minutos, e apenas a cada 3 terças-feiras. Quando funcionava, porém, era mágico. Couro macio como manteiga, macio como nuvens, nogueira de um porta-malas requintado e um banco traseiro que oferecia mais espaço para as pernas do que muitas salas de estar. A Aston Martin planejava, com otimismo, produzir 100 unidades por ano, mas, no final, apenas 645 foram construídas em 13 anos, todas feitas à mão por artesãos que provavelmente precisaram de terapia depois. O preço subiu para 150 mil dólares americanos em 1990, o equivalente a cerca de 400 mil euros hoje, para um carro que poderia ter dado certo. Se o Lagonda foi o fracasso mais ousado ou o sucesso mais ambicioso da história dos carros de luxo depende de se você valoriza a inovação em vez da confiabilidade. Uma coisa é certa, ele fazia até um Classe S parecer ter sido desenhado com giz de cera. 7º lugar, o Rolls-Royce Camargue. Em 1975, a Rolls-Royce ousou fazer algo que era considerado quase um sacrilégio na época. Contratou um italiano para projetar um de seus carros. E não qualquer italiano, Sergio Pininfarina, o homem que transformou os modelos da Ferrari em ícones de elegância. O resultado foi o Camargue, o carro de produção mais caro do mundo na época de seu lançamento e, sem dúvida, o modelo mais controverso já construído pela Rolls-Royce. Foi o primeiro carro da marca a ser inteiramente projetado por um estúdio de design externo e também o primeiro carro de 2 portas de produção desde a década de 1950. Era destinado a clientes que consideravam o clássico Silver Shadow muito comum ou simplesmente não exclusivo o suficiente.
O design trazia a assinatura clara da Pininfarina, linhas puristas, proporções perfeitas, uma aparência como se um Rolls-Royce tivesse feito dieta e descoberto o gosto pela alta costura. A verdadeira revolução, no entanto, estava escondida. O Camargue apresentava o que era então o sistema de climatização automático mais sofisticado já instalado em um carro. Ele conseguia manter a temperatura interna com precisão de 1 grau, independentemente das condições climáticas externas. O sistema era tão complexo que havia um manual separado de 30 páginas apenas para o ar-condicionado. O interior personificava o luxo dos anos 1970 em sua forma mais pura, estofamento de couro tão macio que parecia ter seu próprio microclima, carpetes de lã de cordeiro mais caros do que muitos carros usados, um compartimento traseiro com copos de cristal Waterford, afinal, você precisa ser conduzido por motorista e brindar com estilo. O folheado veio de árvores selecionadas com o cuidado de um bom vinho vintage. A pintura levou 3 semanas, durante as quais 12 demãos foram meticulosamente aplicadas. Quando foi lançado, o Camargue custava $29.250 americanos, o equivalente a cerca de 300 mil euros hoje. Isso tornava mais caro do que uma casa em Mayfair, mais caro do que muitos iates e muitas vezes mais caro do que muitas pessoas ganhavam ao longo da vida. Em comparação, um Silver Shadow custava $14 mil na época. Apenas 531 exemplares foram construídos em 11 anos, cada um feito à mão em cerca de 6 meses, com o processo de pintura sozinho consumindo quase 1/3 do tempo de construção. No final das contas, o Camargue fracassou devido à sua própria exclusividade. Muitas vezes era caro demais até mesmo para os clientes da Rolls-Royce. Mas cumpriu seu propósito. Era o epítome do luxo dos anos 1970 e um carro que sinalizava não apenas riqueza, mas a posse de todos os meios imagináveis. 6º lugar, o Cadillac Alantê. A década de 1980 foi uma era estranha, ombreiras estavam na moda, hábitos excêntricos de café da manhã eram comuns, e a General Motors teve a ideia de fabricar um Cadillac na Itália. Não qualquer Cadillac, mas um luxuoso Roadster no valor de $54 mil, projetado e construído pela Pininfarina, e depois levado para Detroit em um Boeing 747 especialmente modificado para a montagem final. Sim, você ouviu direito, voo. Os aviões foram apelidados de Alantê Express, e a GM chegou a operar sua própria ponte aérea apenas para construir um carro. Em Turim, a Pininfarina fabricou as carrocerias, não a partir de chapas metálicas prensadas padrão, mas com acabamento manual por mestres italianos que passaram suas carreiras refinando modelos da Ferrari. 56 carrocerias percorreram aproximadamente 7.400 quilômetros antes de serem unidas aos chassis da fábrica da Antrancook em Detroit. O processo era tão complexo que cada Alantê GM custava aproximadamente $75 mil para ser produzido, mas era vendido por $54 mil. O carro em si oferecia vários recursos notáveis. O primeiro painel totalmente digital em um conversível de produção, um interior com acabamento em couro ou madeira de verdade e bancos com mais opções de ajuste do que uma cadeira de terapia. O sistema de som Bose, desenvolvido especialmente para o Alantê, abrigava 10 alto-falantes em um assento de 2 lugares. A capota desaparecia completamente sob uma capa rígida, conferindo ao carro um perfil impecável quando aberto, movido por 3 motores e tão complexo que quase exigia um diploma de engenharia para entendê-lo. O porta-malas era forrado com um tecido mais caro do que alguns vestidos de noiva, e até o manual do proprietário era encadernado em couro. Mas por trás da elegância italiana e da exuberância americana, havia um veículo problemático. Os primeiros modelos eram equipados com um motor V8 de 4,1 litros, que produzia apenas 170 cavalos de potência, em um carro que pesava cerca de 1.700 quilos. Isso tornava mais lento que um Honda Accord, e sua dirigibilidade só poderia ser descrita como teórica, na melhor das hipóteses. A produção em 2 continentes e em 2 idiomas causou inúmeros problemas de qualidade. A Cadillac esperava vender 6.000 unidades por ano, mas em 7 anos, apenas 2.101 unidades foram produzidas, cada uma delas um prejuízo. O Alantê foi considerado um dos fracassos mais custosos da história da GM, pelo menos até o surgimento do Pontiac Aztek. Hoje, ele permanece como uma lembrança fascinante de uma época em que as montadoras implementavam projetos malucos simplesmente por princípio. Fez o Classe S parecer comum não por causa de tecnologia superior, mas por pura insanidade intransigente, e, francamente, o mundo poderia usar mais disso. 5º lugar, Bristol Fighter.
No mundo automotivo, a Bristol Cars era algo como o excêntrico tio britânico que mora em um castelo e recebe visitantes indesejados com desconfiança, ou com um tiro de espingarda. A marca produzia pouco mais de 100 veículos por ano, vendia-os exclusivamente em um único showroom em Londres e não divulgava os preços, porque, de qualquer forma, quem precisasse perguntar não tinha condições de comprá-los. Em 2004, decidiram construir um supercarro. O resultado foi o Bristol Fighter, fruto da teimosia britânica, que se adaptava a orçamentos ilimitados e a um completo desrespeito às convenções. Visualmente, o Fighter não se parecia com nenhum outro carro. O design baseava-se em sofisticados princípios aerodinâmicos, inspirados pela herança aeronáutica de Bristol. Aliás, a mesma empresa que construiu o bombardeiro Blenheim passou a fabricar carros de luxo. A carroceria era feita inteiramente de fibra de carbono, muito antes de se tornar uma tendência na indústria. As portas em formato de asa de gaivota abriam-se não apenas para cima, mas também para os lados e para cima, numa coreografia complexa, um processo que demorava 30 segundos e dava a impressão de que o carro estava prestes a decolar. O interior era igualmente idiosincrático. A Bristol definia o luxo segundo suas próprias regras, o que significava que os interruptores e controles ficavam exatamente onde o designer queria que fossem colocados naquele dia. O velocímetro atingiu a marca máxima de 320 km por hora, não porque fosse isso que o carro realmente fazia, mas porque parecia visualmente mais atraente do que 260. Sob o longo capô, havia um motor V10 de 8 litros do Dodge Viper, afinal, um carro de luxo britânico naturalmente usa um motor de picape americano. É claro que a Bristol não manteve o original, a potência foi aumentada para 525 cavalos, e o som era como o próprio Zeus borbulhando um trovão. Os números de desempenho eram impressionantes, 0 a 100 em 4 segundos, velocidade máxima em torno de 334 km por hora. Mas para os clientes da Bristol, os números eram secundários, o que importava era possuir algo que ninguém mais tinha. E uma coisa era certa, ninguém mais dirigia um Bristol Fighter. O preço nunca foi anunciado oficialmente, as estimativas variavam de 250 mil a 350 mil euros. Mas isso pouco importava, era preciso ser convidado para comprar. A Bristol entrevistou potenciais compradores e rejeitou mais candidatos do que aceitou. Um americano rico teria sido recusado por usar sapatos brancos no showroom. No total, apenas 13 exemplares foram feitos, cada um feito à mão em 18 meses por funcionários que trabalhavam na Bristol há décadas e provavelmente conheciam os filhos dos clientes. O Bristol Fighter não fazia o Classe S parecer antiquado por sua superioridade clássica, mas sim por ser tão maravilhosamente intransigente e incomum que qualquer comparação simplesmente não fazia sentido. Era um carro para quem achava um Rolls-Royce comum demais, e daí residia seu inconfundível e profundamente britânico apelo. Quarto lugar, Maybach 62. Em 2002, a Daimler Chrysler enfrentou um problema inesperado. O Mercedes Classe S estava vendendo muito bem. Clientes ricos o compravam como se fosse um veículo comum, e, com isso, a sensação de exclusividade estava desaparecendo. Então, a empresa fez o que era logicamente óbvio, reviveu uma marca da década de 1930, há muito descontinuada, e construiu um carro tão caro e exagerado que até o Classe S parecia um táxi em comparação. O Maybach 62 tinha 6,2 metros de puro exagero intransigente, e o nome se referia diretamente ao seu comprimento, porque quem gasta €500 mil em um carro espera precisão milimétrica. Este não era de forma alguma apenas um Classe S esticado. Os engenheiros literalmente começaram com uma folha de papel em branco, e aparentemente anotaram tudo o que conseguiam pensar. O resultado, o dobro de tudo. 2 caixas térmicas para champanhe, 2 mesas dobráveis estilo avião, 2 zonas de climatização separadas, 2 dispensadores de perfume diferentes, porque um carro para os ricos deveria, é claro, cheirar melhor do que os outros. Os bancos traseiros eram essencialmente poltronas reclináveis luxuosas para TV que, por acaso, estavam em um carro. Podiam ser reclinados quase completamente, ofereciam funções de massagem integradas com 12 programas e eram aquecidos, ventilados e refrigerados. Cada assento tinha seu próprio telefone, telas e controles individuais. O verdadeiro destaque, o teto de vidro eletrocrômico. Com o apertar de um botão, ele mudava de transparente para opaco, afinal, cortinas eram para pessoas comuns.
Da mesma forma, o compartimento do passageiro traseiro podia ser protegido do motorista por uma divisória eletrocrômica. Sob o capô, havia um V12 biturbo de 5,5 litros com 543 cavalos. Quem quisesse menos podia optar por um motor de 6 litros com 603 cavalos, e quem quisesse algo ainda mais radical podia enviar pedidos especiais. Um cliente teria encomendado um motor W16, e a Maybach concordou, por um custo adicional de cerca de 2 milhões de euros. A lista de opcionais era absurda: taças de champanhe de prata esterlina, um umidificador de charutos, um porta-sacos de golfe, blindagem como a de um sedã de luxo em zona de crise. Talvez a opção mais cara, um pacote interno com granito de verdade. Não madeira com aparência de granito, pedra de verdade, porque os limites de peso eram algo para quem ganhava na média. O preço base girava em torno de 357 mil euros, mas quase nenhum cliente encomendava sem extras. A maioria dos veículos custava bem mais de $500 mil, com o exemplar mais caro chegando a cerca de 1,4 milhão de euros, com sistema de escapamento banhado a ouro. Comercialmente, o Maybach 62 foi um fracasso. Em vez das 2.000 unidades planejadas por ano, um total de cerca de 3.000 foram produzidas em 10 anos. Aqueles que podiam pagar por um carro assim geralmente já possuíam um Rolls-Royce, um jato particular e talvez até sua própria ilha. Mas, por um breve momento, o Maybach 62 foi o ápice indiscutível do excesso automotivo, fazendo não apenas o Classe S, mas todo o resto, parecer comum. Terceiro lugar, o Bentley Mulsanne. A Bentley vinha construindo essencialmente o mesmo modelo básico desde 1980, e em 2010, ele era mais velho do que muitas das esposas troféu de seus compradores. Então, a decisão foi tomada para começar completamente do zero. O resultado, o Mulsanne, nomeado em homenagem à famosa reta de Le Mans, que a Bentley dominou na década de 1920. Este não era apenas um carro de luxo, mas uma declaração de quase 3 toneladas contra qualquer noção de eficiência. Feito à mão em Creve, Inglaterra, por mestres artesãos que construíam Bentleys antes mesmo da reunificação alemã ser um tópico de discussão, cada exemplar exigia cerca de 400 horas de trabalho, só o interior levou cerca de 150 horas. Uma semana foi gasta polindo a madeira, outra semana foi gasta verificando o couro para uma perfeição absoluta. Só o volante exigiu 5 horas de trabalho manual para a costura. Mas para muitos clientes, mesmo isso não era exclusivo o suficiente. A Bentley respondeu com a Mulsanne Grand Limousine, cerca de 30 centímetros mais longa, com apoios para as pernas ajustáveis eletricamente na parte traseira, como em uma cabine de primeira classe. E para aqueles que queriam percorrer a distância até o clube de golfe particularmente rápido, havia a Mulsanne Speed, que alcançava mais de 300 km por hora. Sob o capô, um V8 biturbo de 6,12 litros, não um motor de última geração, mas um motor cujo projeto básico remonta a 1959, simplesmente complementado por 2 turbocompressores. Potência, 505 cavalos de potência e tanto torque que era possível sentir o efeito de rotação da Terra invertido. Consumo de combustível? Cerca de 11 litros por 100 km, em declive, com vento de cauda. As opções de personalização eram ilimitadas. A Bentley atendia a todos os pedidos, por mais absurdos que fossem. Um cliente queria o tom exato de azul dos olhos da esposa, então a Bentley enviou uma equipe para fotografar os olhos dela sob diferentes luzes. Outro queria que o folheado de madeira combinasse exatamente com o do seu iate, então artesãos voaram até lá para coletar amostras. Alguns pediram plugs de órgão banhados a ouro 24 quilates em vez de saídas de ar. E o departamento Mulliner Bespoke colocou a cereja do bolo: caixas térmicas de cristal para champanhe? Sem problemas. Mesas de piquenique dobráveis do porta-malas? Imediatamente. Um umidificador com mogno cubano? Claro. Um cliente até queria o cheiro do seu Bentley dos anos 1960. A Bentley passou 6 meses analisando o interior original e reconstruindo o aroma com exatidão. O preço base era de cerca de 300 mil euros, mas a maioria dos veículos ultrapassava facilmente os 400 mil. O exemplar mais caro custava cerca de 2,5 milhões de euros, com controles cravejados de diamantes. A Bentley construiu cerca de 7.300 Mulsannes em 10 anos, cada um único, cada um com sua própria definição pessoal de luxo supremo. E cada um fazia um Mercedes Classe S parecer saído de uma loja de móveis. O Mulsanne não era apenas um carro, ele enviava uma mensagem clara: eficiência, bom senso e consciência ambiental são para os outros. Para aqueles que não podem comprar um Bentley.
Segundo lugar, Lagonda Taraf. Lembra do Aston Martin Lagonda de antes, o experimento em formato de cunha com um painel de Star Trek? Em 2014, a Aston Martin decidiu dar uma segunda chance a esse conceito. O resultado foi o Lagonda Taraf, um carro tão exclusivo que até unicórnios parecem comuns em comparação. Apenas 120 exemplares foram produzidos, exclusivamente para venda no Oriente Médio, e cada um custou cerca de $1 milhão americanos. O Taraf não era apenas raro, era praticamente invisível. A Aston Martin mal o mencionava. Não havia sessões de imprensa, campanhas publicitárias, anúncios. Quem quisesse precisava conhecer alguém que conhecesse alguém que conhecesse alguém na Aston Martin, e mesmo assim, a resposta poderia ser não. Baseado na plataforma VH do Rapid, o Taraf foi esticado para 5,5 metros de comprimento. Mas não era de forma alguma um Rapid esticado. Cada painel da carroceria era único, o interior completamente personalizado. Parecia um projeto de desenvolvimento secreto que havia vazado acidentalmente para o público. Visualmente, dividiu opiniões. A dianteira parecia um Rapid que havia sobrevivido a um ataque de abelhas, com uma enorme grade cromada que parecia capaz de devorar criaturas menores. As proporções lembravam alguém encarregado de descrever um carro de luxo ao telefone, e este foi o resultado. Mas com a iluminação certa, com alguma distância, e talvez depois de algumas taças de champanhe, o Taraf exalava uma presença inconfundível. O interior foi onde as coisas realmente começaram a acontecer. O couro vinha de gado que passou a vida inteira a mais de 3.000 metros de altitude, supostamente porque não havia arame farpado nem insetos para danificar o pelo. O folheado de madeira era buckmaché-shed, ou seja, os veios eram cortados de forma a espelhar os veios de todo o cockpit. Um cliente encomendou frisos de acabamento feitos de carvalho do brejo com 5.000 anos, e a Aston Martin naturalmente concordou. Os bancos traseiros pareciam tronos, com mais opções de ajuste do que um relógio suíço, aquecidos, ventilados, com função de massagem e apoios para os pés extensíveis. Um cliente queria que os programas de massagem combinassem com sua sinfonia favorita, a Aston Martin contratou músicos para programar exatamente isso. Sob o capô, havia um V12 de 6 litros com 540 cavalos. O desempenho, porém, era secundário aqui, o importante era chegar aonde você precisava. Embora o Taraf pudesse atingir pouco menos de 315 km por hora, ele se sentia mais confortável a 80 km por hora, enquanto o dono saboreava champanhe no banco traseiro. A suspensão foi projetada de forma intransigente para o conforto, um carro para motoristas, não para dirigir. O preço base de cerca de $1 milhão era apenas o começo. Opções poderiam facilmente aumentar o preço em $500 mil. Um cliente teria gasto $400 mil apenas no sistema de som, outro $200 mil em um perfume desenvolvido sob medida. O exemplar mais caro custou cerca de $2,3 milhões e contava com um cofre embutido para relógios de luxo. O Lagonda Taraf foi um triunfo ou uma derrota, dependendo da perspectiva. A Aston Martin planejou originalmente 100 unidades, mas acabou construindo 120, e perdeu dinheiro com cada uma delas. Era uma obra-prima da engenharia, um truque de marketing e um objeto de arte, tudo em um, e, em comparação direta, fazia um Mercedes Classe S parecer um Toyota Camry com equipamento básico. Primeiro lugar, o Rolls-Royce Sweptail. Então aqui estamos nós, o líder indiscutível. O carro que não só fez um Classe S parecer velho, mas também fez todos os outros veículos do mundo parecerem ter sido parafusados em uma oficina improvisada. O Rolls-Royce Sweptail, um único exemplar, um único dono, um preço de $13 milhões que faria qualquer contador chorar. Em 2017, um cliente misterioso abordou a Rolls-Royce com um pedido simples, porém ousado: construa para mim algo que ninguém mais tenha. Não um Phantom modificado, nem um Ghost alongado, algo completamente original, algo que nunca havia sido feito antes e nunca mais seria feito. A Rolls-Royce concordou e, posteriormente, passou 4 anos analisando o que estava por vir. A inspiração veio dos elegantes Rolls-Royces com cauda em forma de flecha da década de 1920, e do iate do cliente. Sim, o iate dele. Porque quando você gasta 13 milhões em um carro, ele tem que combinar com o barco. Só o processo de design levou 2 anos. O cliente viajava a Goodwood mensalmente para inspecionar o andamento e expressar seus pedidos de alterações, que, claro, eram implementados imediatamente. Não se tratava de personalização, tratava-se de alta costura automotiva. A carroceria foi moldada inteiramente à mão em alumínio pelos mesmos especialistas que restauram carros clássicos de valor inestimável. Cada painel era único.
A grade, a maior já instalada em um Rolls-Royce moderno, foi fresada a partir de um único bloco de alumínio, originalmente do tamanho de uma geladeira. 3 semanas de trabalho, só para a grade. O teto de vidro era o maior vidro em peça única já usado pela Rolls-Royce e afunilava em direção à traseira, formando um formato que lembrava a cabine de um caça-jato. Toda a traseira era praticamente um único elemento de vidro contínuo que parecia flutuar acima da carroceria, um problema técnico que consumiu 18 meses de desenvolvimento. O interior era o epítome da loucura. O painel era feito de alumínio maciço e madeira nobre de 50 anos. O relógio, fabricado pela Breguet, custava mais do que muitos carros de luxo novos. Os bancos eram revestidos em couro selecionado entre 100 peles diferentes para garantir a consistência absoluta das cores. Mas os verdadeiros destaques estavam nos detalhes. Atrás de cada porta, havia um compartimento feito sob medida para as bolsas do laptop do proprietário. No console central, um compartimento refrigerado para uma marca muito específica de champanhe. Ao toque de um botão, a garrafa subia elegantemente do console, como uma cena de um filme de James Bond. No porta-malas, um conjunto de piquenique especialmente projetado com suportes personalizados para as taças de champanhe. O compartimento de carga era revestido no mesmo couro do iate do proprietário, absoluta coerência de design. Meu detalhe favorito, onde outros Rolls-Royces tinham a inscrição Phantom ou Ghost, este trazia a inscrição Sweptail, com a letra do proprietário, fundida em prata de lei. O cliente não especificou o motor, então a Rolls-Royce instalou o V12 de 6,75 litros do Phantom, personalizado para este carro. A suspensão, o ar-condicionado, cada ajuste fino, tudo foi calibrado especificamente para este carro único.